Nós aplaudimos a Jesus pela vida da Verônica, em nome de Jesus, amém. Paz do Senhor. Muito nervosa, mas vamos por tudo. Juninha entrou em contato comigo, né, no iniciozinho do ano, e como eu fiz um voto com o Senhor, nunca mais eu ia dizer não para o que Ele tem para mim, né? E mais uma vez eu aceitei, não por mim, porque por nós mesmos não temos nada para oferecer, mas Ele nos capacita todos os dias para vencer os nossos medos, as mentiras que nós mesmos contamos para a gente, né? Que não somos capazes, que tem gente melhor. Mas se o Senhor escolheu você, é porque Ele tem algo através de você, né? Então, o Senhor já estava me ministrando há um tempo sobre uma palavra, e todos os dias Ele me dava porções daquilo e não conseguia guardar para mim. Eu sempre comentava com uma pessoa, comentava com outra, e o Senhor me deu 2 sonhos nessa virada de ano, e foi a confirmação que o Senhor queria me levar para um próximo nível. E como o nosso Deus é um Deus de processos, né? Quando eu fui orar e pedir ao Senhor com que Ele viesse trazer, né, para mim o que transmitir para vocês hoje, e o Senhor ministrou muito no meu coração de falar sobre as 3 áreas da nossa vida, né? O nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Porque nós somos seres formados dessas 3, compostos por esses 3, né? E a gente tem... Nós, né, cristãos, muitas das vezes a gente acha que só por sermos cristãos nós temos quase que superpoderes, né? Nada me atinge, porque eu estou com Jesus, eu posso todas as coisas. Amém, nós podemos sim. Mas muitas das vezes a gente não aceita nem ser abalado, né? A gente quer vestir uma capa de super-herói e não quer deixar nada afetar a gente. Mas tem momentos que é necessário a gente olhar para dentro, a gente ver mesmo que o Senhor tem ministrado em nós, né? E eu acho que isso que o Senhor tem trago na minha vida, né? Ele, às vezes, Ele quer mostrar pra gente o quão vulnerável você é, para, como a Liz disse aqui, né? Para ver quão grande é o Deus que você serve. Porque eu acho que quanto menor a gente se vê, maior a gente vê a grandeza do nosso Deus, né? E aqui, né, eu lendo a palavra e o Senhor me ministrou, e eu falando, Senhor, mas por que muitas das vezes a gente se sente tão assim, né, tão, ao mesmo tempo, tão super-herói, mas ao mesmo tempo sente como se a gente não conseguisse vencer as nossas lutas diárias, né? A nossa ansiedade, os nossos momentos de depressão, as nossas angústias. E o Senhor me levou ao texto que Jesus teve o seu momento de aflição, né? Porque como Ele veio na terra, Ele foi 100% homem, como eu e como você. E nesses momentos Ele sentiu, né? Quando Ele estava prestes a ir para o sacrifício da cruz, Ele teve esse momento de aflição e Ele chegou a falar para o Pai que, se possível fosse, afastasse dele aquele cálice. E se Jesus, sendo 100% Deus, mas sendo 100% homem, passou por esse momento, quem dirá nós, né? Então, eu vou começar falando de como cuidar do nosso corpo, né? Bota para mim 1 Coríntios 3, 16 e 17. Vocês não sabem que são templos de Deus e que o Espírito de Deus habita em você? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, pois o templo de Deus, que são vocês, é santo. Né? Eu meditando, né, nos meus devocionais, e o Senhor me fez muito a olhar, a ter essa visão, né, de olhar para nós como isso, como o templo de Deus. E
E Deus, aqui eu também coloquei, bota para mim também Gênesis 1, 26. Então Deus disse: façamos os seres humanos à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais de rebanho, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. E eu estava estudando um pouquinho, né, sobre isso, e o Senhor me fez pensar: você tem noção que você é obra-prima feita pelas mãos de Deus? E eu lendo, né, Gênesis, e o Senhor me mostrava que quando Ele fez, né, a terra, os céus, a água, os peixes, as plantas, tudo, quando Ele terminava o dia, Ele dizia que era bom. Isso é bom. Isso é bom. E Ele fez tudo com o poder da sua palavra. Ele disse: haja luz, haja separação, haja, né, que venham os animais domésticos, que venham tudo. Ele disse com o poder da palavra. Mas quando Ele foi criar eu e você, Ele disse: façamos o homem. E Ele com as suas próprias mãos moldou. E com a sua boca soprou o fôlego de vida. Você tem noção quão precioso você é? Você tem noção que Deus fez de você nos mínimos detalhes? Que as suas características são só suas? Que a sua digital, em nenhum lugar do mundo tem uma digital como a sua? E muitas das vezes, as adversidades da vida, os problemas, as coisas que nos cercam todo dia, faz a gente esquecer quem a gente é. Porque esse mundo, ele só quer roubar a sua identidade. Ele quer tirar quem você é. E o que nós somos? Imagem e semelhança do Senhor. Não tem nada que seja mais grandioso, que seja mais mensurável do que essa palavra. Ele nos fez a imagem e semelhança. E nós temos um valor para Ele inestimável. Então o diabo sabe disso. E ele quer afetar você. Ele quer afetar a sua mente. Ele quer tipo assim, deixar sua visão turva. Ele não quer que você se enxergue quando você se olha no espelho. Ele não quer que você veja você, né? Ele não quer que você veja Fran, filho do Senhor, criado à imagem e semelhança dele, com seus dons, com seus talentos. Não. Ele quer que você veja só o ruim. Porque nós temos, né? Nós somos humanos, nós somos falhos, nós somos pecadores. E o diabo sabe disso e ele nos acusa o tempo todo. Mas o que nós temos deixado vir à nossa mente, né? E o Senhor também teve me ministrando muito sobre o que nós temos feito com o nosso corpo físico, né? Lá em casa nós estamos num processo de readaptação, até por causa do Vicente mesmo, né? E aí a gente começou a mudar alguma coisa da alimentação dele, a gente está para colocar ele numa atividade física, e isso o Senhor fez muito lembrar de mim. Porque nos momentos que eu me preocupei com a minha saúde, foi os momentos que mais próximo eu estava do Senhor. Eu tinha mais disposição, eu me levantava mais cedo e tinha mais tempo com o Senhor. Então, isso também é uma mensagem que a gente deixa para a gente. O que nós temos feito com o templo que somos nós? Porque somos templo do Senhor. Então, como que a gente tem cuidado da nossa saúde? Como que a gente tem se alimentado? O nosso corpo é uma máquina perfeita, que precisa estar em constante movimento. O Senhor nos preparou para isso, né? Quando o Senhor criou Adão dentro do jardim, Ele deu várias tarefas para Adão fazer, porque Ele sabia que nós não fomos criados para ficar parados. Então, que a gente venha ter essa consciência. E aqui eu até pesquisei, né, sobre a questão dos benefícios que tem da atividade física em todas as áreas da nossa vida. E aqui diz que reduz o estresse, a ansiedade, ajuda no sono, melhora os sintomas da depressão, previne e diminui doenças crônicas, melhora a força, equilíbrio, proporciona socialização e convivência. E é muito engraçado que quando a gente se propõe a fazer algo assim, eu acho que você se motiva em tudo.
Porque eu ia numa academia e, assim, não era nada... Era uma academia normal, tinha músicas, tinha tudo. Mas, em alguns momentos, o Senhor fazia com que eu falasse com alguém, porque eu estava cuidando do meu corpo. Mas ali, às vezes, tinha alguém precisando de uma palavra. E, assim, eu me dispus a ser instrumento aonde eu estava. E não é porque a gente é cristão que a gente não tem que cuidar do nosso corpo. Eu acho que isso é muito válido. E o Senhor me fez lembrar desse momento que eu tirava para cuidar de mim, levantava mais cedo, fazia meu exercício, e parecia que o meu dia rendia mais. E hoje, eu terminando de escrever, o Senhor me disse: todos temos as mesmas 24 horas, mas você decide todo dia quando você acorda. Você vai levantar e vai fazer o seu dia acontecer, ou você vai ficar dormindo mais um pouco? Por quê? Tudo na nossa vida é uma questão de hábitos, né? E 40% do que fazemos todos os dias é força do hábito. O hábito é uma coisa que você faz tão frequentemente que você nem percebe que você está fazendo. É uma coisa do automático do nosso cérebro, né? E aí eu estava pesquisando sobre a questão do hábito, e os estudos dizem que para se tornar um hábito, a gente precisa repetir aquele hábito por 21 dias, sem falhar. Se você consegue mudar o seu hábito em tudo na sua vida durante 21 dias, você fixou no seu cérebro e você criou um novo hábito. Então, em tudo na nossa vida, a gente sabe que todo mundo tem as suas dificuldades, todo mundo tem... Isso cada um sabe das suas dificuldades, mas não é a sua dificuldade que tem que moldar você, é você que tem que moldar a sua dificuldade. Porque a gente só vai subir de nível quando a gente conseguir vencer a sua dificuldade. E aí eu estava vendo esses dias no Instagram, e eu achei muito legal, até mandei para o Fábio, mandei para a minha sogra, uma menina, e ela estudou educação física, e ela estava observando o avôzinho dela. O avô dela tem 86 anos, e ele estava com vários problemas de pressão, diabetes, muita fraqueza nas pernas, chegou a levar alguns tombos, e ela propôs a ele, um senhor de 86 anos, vô, eu estou aqui para te ajudar, você quer mudar os seus hábitos? E ele se propôs a mudar os hábitos dele. Ele começou a treinar na academia, ele começou a se alimentar melhor. Depois de 1 ano, ela voltou com ele. Ele diminuiu drasticamente as suas taxas, ele tem muito mais disposição e ele tem muito mais qualidade de vida. E se para um senhor de 86 anos não foi tarde, quem dirá para mim e para você, né? A gente sabe que, enquanto há vida, a gente tem a chance de fazer novo, em tudo, né? Calma aí. E ainda falando da questão do corpo, Deus também me ministrou muito forte esses dias para falar sobre o poder da nossa língua. Coloca para mim Tiago 3, versículo 9 até o 12. Com a língua bendizemos ao Senhor, e Pai, e com ela amaldiçoa os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênçãos e maldições. Meus irmãos, isto não está certo. Acaso podem brotar da mesma fonte água doce e amarga? Isso tem me ministrado muito, né? O Senhor falou comigo diretamente, né? Porque a palavra é uma espada de 2 gumes. Primeiro ela fere a gente, para depois a gente transmitir alguma coisa através dela. E me fez pensar, e eu queria trazer isso para vocês. O que tem saído da nossa boca? Você tem pensado antes de falar, ou você tem dado ouvidos às setas que o diabo coloca na sua vida? No seu ouvido. Esses dias eu ouvi numa pregação da Joyce Meyer, ela falava literalmente isso. O diabo não tem trabalho em fazer você pecar. É simplesmente ele bota um diabinho no seu ouvido, falando algumas coisas, e você, sem pensar, ouve e reproduz. Ouve e reproduz. Então, quando a gente para, respira e pensa, para mim isso é um pouco difícil, porque eu falo sem parar,
tempo todo, o dia inteiro, entendeu? Então, para mim, o Senhor falou comigo, para e pensa, antes de falar. Porque se você pensa, dá tempo do Espírito Santo, você não vai falar isso, fecha a boca agora. Ou então você vai falar dessa maneira, você não vai usar essa palavra, você vai usar outra. Porque não é só sobre o que a gente fala, é o que o outro recebe. E você não sabe como está o dia daquele outro, como que está a semana daquele outro. E isso tem feito eu pensar mais, às vezes falar um pouco menos, engolir, na boca é amargo, mas quando desce é mel, como diz meu marido. Então, o Senhor me ministrou, e principalmente na vida dos nossos filhos, porque temos que ter noção que somos autoridade na vida do nosso filho. Então, quando eu vou falar alguma coisa para o Vicente, quando eu vou até repreender ele de alguma forma, eu tenho parado e pensado, não estou indo na ira. Menino, Vicente, pelo amor de Jesus, meu filho, porque se for no ímpeto, é no nosso corpo. Como que a gente tem dominado? Porque se a gente não conseguir dominar a gente mesmo, nós vamos dominar quem? Se o Senhor, mais uma vez, deu o domínio sobre todas as coisas. E principalmente sobre nós mesmos. Não é fácil, não é mesmo. Mas a gente tem que pelo menos tentar. E tem que se tornar um hábito. E eu sempre peço, né? Senhor, que o Senhor venha me capacitar, que o Senhor venha blindar a minha mente, os meus ouvidos e a minha boca. Para que tudo que eu venha ouvir, pensar e falar, seja guiado pelo Senhor. Porque por nós mesmos não tem nada de bom que sai. É só pelo Espírito Santo que está em nós. Né? Aqui agora vamos para o segundo ponto. Precisamos cuidar da nossa alma. Mateus 16, versículo 26. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou o que pode dar o homem em troca da sua vida? Em algumas versões diz em troca da sua alma. A alma é uma coisa muito complexa, quando a gente para estudar, né? A alma, ela é composta pela mente. Ela tem a capacidade intelectual, tem as nossas habilidades, tem a nossa personalidade, tem o nosso temperamento. Tudo isso está dentro da nossa alma. E é a partir da alma que vem os pensamentos, as vontades, as emoções, os sentimentos. E muitas das coisas até que a gente fala, vêm da nossa alma. Por quê? Se a gente tem uma alma que está amargurada, uma alma que está ferida, uma alma que está sofrendo, não tem como você jorrar coisa boa se a sua alma está ruim. Então, o Senhor tem me ministrado muito sobre isso, que nós temos que cuidar da nossa alma, a gente tem que cuidar das nossas emoções. E, mais uma vez, nós não somos super-heróis. Cristão tem depressão, cristão sofre de ansiedade, cristão precisa de tratamento. Porque se o Senhor nos deu a inteligência para estudar a mente humana, é literalmente para isso, para ajudar uns aos outros. Quem tem a alma dominada pela palavra de Deus, percebe os ataques do inimigo, pensa, age e reage, na maioria das vezes, de acordo com a Bíblia. A gente tem que buscar estar sempre se alimentando da palavra de Deus, porque isso alimenta a nossa alma. Quando a gente está mais próximo, né, do que é um relacionamento diário. A oração e a leitura da Bíblia é um relacionamento diário. E como eu disse aqui da outra vez que eu preguei, nós somos a média das 5 pessoas que a gente convive. Você tem convivido com o Espírito Santo todos os dias? Porque a gente só se torna parecido com a pessoa que a gente convive. Se a gente está longe dele, se a gente está longe da palavra, se a gente não está se relacionando, está vivendo só de fachada, não tem como você mentir, porque você só transmite o que você é. Não tem como você fazer uma coisa diferente se você, dentro de você, você não é aquilo. Né? E assim, quando a gente está mais próximo do Espírito Santo, ele nos mostra, ele nos conduz, ele nos
muitas das vezes, né, em alguns momentos que eu passei, esse ano de 2023 mesmo foi um ano muito desafiador. Eu vejo que foi um ano de muito crescimento, porque o Senhor só permite ser provado aquele que Ele quer provar. Deus não é um Deus maldoso, não. Ele é um Pai que quer te capacitar para você estar preparado quando Ele te entregar o que Ele tem. Porque a nossa mente é muito limitada, a gente só consegue ver o que está diante dos nossos olhos. E os pensamentos do Senhor são muito além dos nossos. Mas é a mesma coisa da gente entregar um carro para uma criança de 5 anos. Ela vai saber? Não, ela não vai nem saber o que fazer com aquilo. Então, por isso que Deus permite passarmos por algumas coisas na nossa vida. E a gente tem que estar se alimentando de coisas boas. A gente vive num mundo de muitas informações, a gente vive num mundo de muito imediatismo, de informação muito acelerada, informações às vezes disturpadas das coisas. E se você consome isso, você acaba se tornando parte disso. Então, a gente tem que estar sempre tentando consumir. Eu vejo que hoje em dia é quase que impossível você não estar consumindo as redes sociais, você não está vivendo no mundo, literalmente. Mas você tem o poder de escolher o que você está consumindo, né? É a mesma coisa que a minha irmã tem até no celular da Helena, é um controle de paz. Ela só consegue ver o que a mãe dela deixa ela ver, o tempo que a mãe dela deixa ela ver. E a gente tem que fazer isso com nós mesmos, porque às vezes a gente perde muito tempo com coisa que não edifica nada. E na hora que você quer na hora que sobra um tempo, você gasta com o Senhor. E não é isso que Ele quer. Ele não quer o que sobra, Ele quer o primeiro. Então, que a gente venha ter mais essa consciência de entregar para o Senhor a nossa primícia. E não aquilo que está sobrando na nossa vida, né? Gente, me embolei aqui com as minhas folhas. E eu acho que a questão de tudo na nossa vida não é questão de tempo, é questão de prioridade. Porque tudo que é prioridade para você, você dá um jeito e você faz. Por quê? Se você quer estudar, se você quer fazer um curso, aquilo é prioridade para você, você vai se virar, você vai se revirar e você vai arrumar um tempo na sua agenda. Mas a gente sempre deixa as coisas do Senhor para depois. Não, Jesus espera. Não, é meu Pai, Ele sabe, Ele está comigo o tempo todo. Ele sabe. Mas Ele sabe que a responsabilidade é sua, não dele. Ele vai estar sempre te esperando, mas cabe você a ir a Ele. Né? E nesse meio, né, que eu estava estudando sobre a alma, a gente sempre tem que estar de olho, né? Porque muitas doenças físicas são frutos de doenças da alma. São coisas que você presenciou, foi coisas que você viveu na sua infância e às vezes você não conseguiu resolver aquilo sozinha, porque vai ser difícil você resolver sozinho. Com o Senhor vai te ajudar, mas com a ajuda de um profissional, Ele vai conseguir te levar dentro de um resultado melhor, né? Hoje em dia nós temos os psicólogos, os terapeutas, os psicanalistas, várias linhas, cada um se adapta melhor com um e está tudo certo, não tem problema. E assim, o que eu tiro para mim, né, às vezes que eu me tratei, sempre foi com pessoas que tinham o mesmo princípio que eu. Porque não adianta eu compartilhar da minha vida, dos meus problemas, dos meus traumas, com uma pessoa que não vive o contexto que eu vivo. Né? A mesma coisa, você vai falar de um problema de casamento com uma pessoa que é totalmente a favor do divórcio. Ela vai querer resolver? Não, ela vai querer que você troque de problema. Porque é só tocar de problema. As pessoas todas têm problema. Você vai tocar de um problema para outro problema. Então, quando a gente tem uma pessoa que tem princípios, ela vai te oferecer um caminho melhor. Porque o Senhor vai capacitar ela também, dentro do que ela estudou e dentro do que o Espírito Santo está proporcionando para ela naquele momento, né? E eu acho que por mais que a gente venha na igreja, por mais que a gente esteja na célula, por mais que a gente esteja participando, nada vai suprir o seu tempo com o Senhor, você e Ele. Por quê? Porque às vezes o que Ele quer ministrar comigo sozinha no meu quarto, Ele não vai ministrar na igreja. Ele trabalha de formas individuais. Ele tem o mover dele da igreja, Ele tem o mover dele da célula, mas Ele tem eu e você no secreto.
E muitas das vezes coisas que você vai conseguir levar para Deus naquele momento que está você e Ele vai trazer coisas que você vai conseguir curar aquilo, né? Porque muitas coisas que a gente vive, hoje eu estava falando até com a cliente sobre isso, nós somos a junção de tudo que a gente viveu desde o ventre da nossa mãe até o dia de hoje. E a gente vai continuar construindo isso todos os dias. Não tem como apagar o seu passado, ele já passou. O que você precisa é trazer um novo sentido para ele. Resolver, trazer clareza, pedir o Espírito Santo para te capacitar, para curar. Porque quando você libera perdão para outra pessoa, quem te feriu, ou para você mesmo. Às vezes você não se perdoa por alguma situação, mas não é Deus que precisa te perdoar, é você mesmo. E isso você vai arrastando uma corrente. Você toma um copo de veneno para o outro morrer, isso não vai funcionar, né? E eu até comentei hoje, né, falando de uma experiência que eu vivi, comentei na célula terça-feira. Eu tinha uma cliente que ela era um amor de pessoa, uma pessoa assim, que ao meu ver era uma pessoa de Deus, sabe? Era uma pessoa que amava ajudar as pessoas e ela sofreu um grande baque no trabalho dela. Ela trabalhava numa empresa há mais de 20 anos e não sei o que aconteceu ao fundo, mas ela foi mandada embora. E depois daquilo, ela teve uma mágoa tão grande, ela criou um ressentimento que ela não podia falar sobre aquele assunto, que ela se debulia em lágrimas. Aquilo estava muito, muito ferida. E a gente tentava conversar com ela, falando para ela liberar, porque aquilo não ia fazer bem para ela. E passou um tempo, ela começou a se sentir mal e foi fazer uns exames, ela achando que era coisas da menopausa, e ela foi ver, ela já estava com um câncer em estágio avançado. Já estava em todo o corpo, e ela tentou, ela tinha muita fé, ela tentou, ela lutou, e em 7 meses ela faleceu. Então, o que você tem gerado dentro de você? Porque o que você gera na sua alma, o seu corpo físico vai pagar o preço. Então, a gente tem que tentar não trazer fardos para a gente. Nós não somos isso. O Senhor veio para nos livrar, para nos liberar de tudo. A gente não veio para viver este mundo só para ser mais um. Não, o Senhor veio nos capacitar para poder viver e usufruir de tudo que Ele tem para a gente. Não é só o que eu posso com as minhas mãos. Não, é tudo que Ele já tem preparado para você. Porque Ele te fez com um propósito. E Ele já vê lá na frente, você cumprindo tudo que Ele fez. Mas você tem que decidir se você quer viver ou não. Porque quem é mal educado é o diabo. Deus não, Deus é educado. Ele só faz onde você deixa Ele fazer. E quando a gente consegue liberar, quando a gente consegue usufruir do que o Senhor tem para a gente, fica mais leve. É literalmente isso. Ele troca o nosso fardo. Ele dá o fardo dele que é leve, que é suave. E eu estava até falando hoje também. Hoje eu fiz um spoiler da pregação para minha cliente que eu atendi de tarde. Estava só nós duas, o Senhor foi ministrando ali. E eu disse muito ao caso do Vicente, né? O Vicente, ele está dentro do aspecto autista. E eu falei com ela, eu não perco a fé. Deus pode todas as coisas. Eu oro pelo meu filho, eu oro pela cura do meu filho, eu profetizo que ele vai ficar só com as coisas boas do autismo que tem na mente dele. Mas eu não deixo de fazer as terapias, eu não deixo de medicar. Eu agora quero dar uma qualidade melhor de alimentação para ele, eu quero colocar ele numa atividade física. Eu não faço só o espiritual. Eu tento cuidar do corpo, da alma e do espírito. E o Senhor já começou esse ano virando a chave com a gente e já começou selando o que Ele já tinha preparado para a gente. Então, a gente hoje está vivendo coisas que a gente vem orando há muito tempo. Só que nós, com a mente carnal e com os olhos dessa geração, que é tudo muito acelerado, a gente quer que Deus haja no nosso tempo. Mas o tempo de Deus não é o nosso. Nós não conseguimos botar Deus dentro de uma caixinha e fazer, você vai fazer isso? Não. Ele tem poder sobre todas as coisas, e não nós. O que a gente pode fazer é colocar diante do Senhor as nossas vontades, colocar diante do Senhor as nossas angústias, dizer tudo para Ele, rasgar o coração, às vezes ajoelhar e só chorar, porque é só isso que você tem para oferecer naquele momento. E Ele sabe disso. E por isso que Ele está o tempo todo em nós, vivendo em nós. E aí eu peguei uma frase que eu achei muito, muito legal dizer. Viver é como afinar um instrumento.
Para termos bons pensamentos, ser alegre e otimista, é preciso treinar todos os dias. Não tem como você querer ser diferente se você continua fazendo as mesmas coisas. E tem uma frase que lateja dentro de mim, que é: ou você muda ou tudo vai se repetir. Porque não é as coisas que tem que mudar, não é as pessoas que tem que mudar. É você, sou eu, que temos que mudar todos os dias. E o Senhor ministra sempre isso em mim. Que não é, às vezes a gente acha que o problema está no outro. O outro que é o problema. Não, olha para você. Porque às vezes é tudo que a pessoa tem é aquilo. A pessoa só dá para você o que ela tem. E o que nós temos dado. O que nós temos cultivado dentro da gente. Né? Esses dias também eu estou num grupo, né, só de mulheres, sobre essa questão de terapia e tudo, e botou um vídeo muito legal, cara, muito legal. E é uma pessoa totalmente, não tem nada de cristão, é totalmente mundana, e ela dizia isso, que com a terapia ela conseguiu entender que as pessoas só dão o que elas têm. Pô, mas a pessoa fez isso comigo, ela me magoou, ela me roubou, ela fez isso, mas foi o que ela tem, ela só tem isso, como que ela vai te dar alguma coisa diferente? E não é sobre o que ela faz, é sobre como você recebe. Você vai deixar aquilo tirar a sua paz, você vai deixar aquilo roubar o seu dia, ou você vai orar pelaquela pessoa e pedir para que o Espírito Santo mude ela, porque você não consegue mudar ninguém, a não ser você mesmo. Porque o poder está nas mãos de Deus, mas o poder da nossa vida, de mudar, de querer um novo, está nas nossas mãos. Né? Porque o Senhor, Ele nos capacitou, Ele nos deu o domínio sobre todas as coisas. E por último, vamos falar como cuidar do Espírito. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Cuidar do nosso espírito é, como a gente conhece aqui na igreja, o nosso sacerdócio pessoal. É o nosso tempo com o Pai, é a nossa dedicação a Ele. Né? A alma e o espírito, eu acho que elas estão muito ligadas nisso, né? Mas você tem que saber quem você tem alimentado mais, porque é quem você tem alimentado mais que vai vencer a batalha. Você tem alimentado mais a sua alma, as dores, os ressentimentos, os traumas, ou você tem alimentado mais o seu espírito? Você tem dado espaço para o Espírito Santo agir na sua vida e através da sua vida? Até quando a gente vai ficar contando historinha, que está muito difícil, que está isso, que está aquilo? Até quando? Eu acho que Deus tem nos chamado por uma maturidade. Nós não somos mais crianças, nós não temos que beber leite. O Senhor quer nos dar um banquete infinito. Mas você está disposto a pagar o preço com aquilo? Você está disposto a ter um tempo maior de oração, a matar a sua carne com um jejum, a ter um propósito, como nós estamos tendo, de ler a Bíblia toda em um ano? Você tem se disposto? Ou é só mais uma meta que você colocou no início do ano e não vai conseguir cumprir mais uma vez? Porque somos nós os únicos responsáveis pela vida que nós vivemos. O Senhor, Ele já está tudo liberado para a gente. Deus é dono de tudo e Ele dá o melhor. Se nós que somos ruins conseguimos dar boas coisas aos nossos filhos, quem dirá Deus? E o Senhor tem me chamado para isso, para ir mais profundo. Ele quer levar você a um nível mais profundo. Mas para isso, Ele não vai te forçar. Você que tem que estar disponível para quando Ele precisar te usar naquele momento. Porque o Senhor, Ele só faz a gente lembrar, Ele só vai usar do que você estudou, do que você leu, do que você se propôs, do seu propósito de jejum, do seu propósito de leitura da Bíblia. Ele só vai te usar dentro daquilo que você já se capacitou. Ele não vai surgir da tua mente uma coisa que você não estudou. Né? É a mesma coisa no colégio. Como que a gente vai pedir o Senhor para ajudar a estudar a prova se a gente nem estudou a matéria? Não tem como. E na vida é literalmente assim. A gente tem que
ter uma vida intensa com Deus. Porque nós somos intensos para tantas outras coisas. Porque quando chega na parte espiritual, parece que você não tem mais força. Porque é isso que o diabo quer. Porque ele sabe que quanto mais fraco o seu espírito estiver, mais a sua alma vai subir e mais o seu corpo vai sofrer. Então, que a gente venha ter isso no nosso coração. Que não seja só mais uma palavra. Que o Senhor venha lançar como uma semente no teu coração. Para que, a partir de hoje, você se proponha a fazer o novo, a viver o novo. Porque a responsabilidade de viver o novo, nesse 2024, que ainda temos 11 meses para viver, só vai depender de você. O Senhor já deixou tudo preparado. Ele deixou tudo pronto. Ele quer te dar o melhor dessa terra. Mas Ele quer saber se você está disposto a pagar o preço sobre aquilo. Porque o diabo ele não fica feliz quando a gente se propõe a ter um tempo maior. Não vai melhorar. Pelo contrário, pode piorar. Pode apertar mais as coisas. As coisas podem estreitar mais. Por quê? Porque o Senhor está te moldando. Lembra quando Ele moldou o homem do barro? Ele continua fazendo isso até hoje. Ele quer nos moldar para cada vez mais estarmos mais parecidos com Ele. Como Ele fez quando Ele moldou Adão. Então, que a gente venha estar cada vez mais disponíveis e que a gente venha cada vez mais estar com uma intensidade maior. De buscar o Senhor, de orar, de ler Sua palavra, de estar atento quando um culto está acontecendo. Porque você acha que você está num culto e só está acontecendo o que está aqui? Você tem noção do mundo espiritual? Você tem noção que tem anjos e demônios guerreando ao seu favor? Que o Senhor tem sempre uma legião de anjos nos guardando a nossa vida, guardando a nossa casa, guardando o nosso trabalho. A gente está tão acostumado que a gente está carnalizando muitas coisas. A gente tem que ter noção que nós somos corpo, alma e espírito. E o Senhor quer nos dar plenitude em todas essas áreas da nossa vida. O Senhor não quer que você continue no raso. Ele quer te levar mais profundo. Eu separei 2 versículos para a gente terminar. E o primeiro é João 4, 24. Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E Gênesis 2, 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida. O homem passou a ser vivente. Na versão que eu tenho aqui, diz que o nosso espírito é o sopro da vida de Deus em nós. Então, que hoje essa palavra venha de encontro ao seu coração. E que você venha refletir sobre isso. Eu tenho vivido a plenitude do Senhor na minha vida? Em tudo? Ou não? Ou eu vou viver só mais um ano? Por quê? Porque o Senhor, Ele tem algo muito grande. E o Senhor tem ministrado, né? Que Ele tem algo para derramar, não só na igreja. Ele tem algo para derramar individual na sua vida. Porque o Senhor, como é o ano do Espírito Santo, e o Espírito Santo vive em nós, o Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo não quer só movimentar dentro da igreja. Ele quer movimentar em você. Ele quer movimentar na sua casa. Ele quer movimentar no seu trabalho. Ele quer que você seja luz aonde você passar. Ele quer que você transborde o que Ele coloca em você. Porque não é sobre nós, é sobre o que Ele colocou em nós. E Ele colocou o Espírito dele em nós. Então, o que nós temos feito disso? Né? Vamos estar orando? Pai, em nome de Jesus, Pai, colocamos as nossas vidas diante do Senhor.
Colocamos, Senhor, a nossa mente, o nosso corpo, o nosso espírito, Deus, a nossa alma, Senhor, diante do Senhor, Pai. Que o Senhor nos capacite, Senhor, que o Senhor nos dê ânimo, Pai. Que o Senhor blinde a nossa mente, Senhor, a nossa alma contra os ataques de Satanás, Pai. Fortaleça o nosso espírito, Deus. Ó, Senhor, que o Teu Espírito Santo clame dentro de nós mais da Tua presença, Senhor. Que todos os dias venhamos acordar com sede de mais um dia viver com o Senhor. Que possamos ter sede de ouvir a Tua palavra, de ler a Tua palavra, de ter comunhão contigo todos os dias, Pai. Queremos, Senhor, viver a plenitude do Senhor em nossas vidas. Queremos viver tudo que o Senhor já preparou para nós, Deus. Então nos capacite, Deus. Nos dê porção, Pai, de coragem, porque o Senhor não nos deu o espírito de covardia, Senhor. O Senhor nos deu, Pai, coragem para enfrentar tudo que tem para enfrentar, Deus. Ó, Senhor, sabemos que por nós mesmos não podemos, Pai, mas pelo Espírito Santo que habita em nós, podemos todas as coisas em Ti, Deus. Pai, colocamos a nossa igreja em Tuas mãos, Pai. Continua fazendo o que o Senhor tem para fazer em nós. Que o Senhor nos capacite, que o Senhor gere em nós, Pai, sede, Senhor, por novas vidas, Pai. Que venhamos falar do Teu amor, que venhamos viver o Teu amor, independente de onde estamos, Pai. Queremos viver o que o Senhor tem preparado para nós e através de nós, Pai. Que venhamos ser canal do Senhor por onde passar, que a nossa boca venha estar cheia do Teu Espírito Santo, que não venha sair palavras torpes da nossa boca, que o Senhor venha trazer, Pai, uma fonte de águas doces de nosso ventre, Senhor. Que o Senhor venha ministrar em nós, Pai, para que através da nossa vida possamos mostrar o Teu amor, possamos ser pequenos cristos na terra, para poder engrandecer o Teu nome. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém. Vamos ficar de pé, vamos?